Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando agora mais um Pose 3. Ai, meu Deus. Ok, senhor. Precisava disso tudo? Desse boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite? Mas o melhor para os nossos ouvintes. Então, cara, e hoje a gente vai falar sobre o que, gente? Mano, brincadeira. Hoje vamos falar sobre como foi essa experiência, né? Essa experiência que pra mim foi nova, não sei pra vocês dois, mas pra mim foi nova, de fazer um podcast, gravar episódios e fãs super acalorados na rua, agarrando, e nossa, essa fama, sabe? Isso tudo pra mim foi muito novo. Foi Rafael, muito é pra contar verdades, não é pra mentir, não. Aonde foi que você encontrou esses fãs acalorados? Que te agarrou e rasgou sua camisa, te jogou contra a parede, me conte aí, porque comigo não aconteceu. É tudo questão de ponto de vista, né? Olha, assim, os feedbacks que a gente recebeu durante o processo, sim, durante essa primeira temporada. Assim, só lembrando, pra quem não sabe, esse é o último episódio da temporada, viu, gente? Sei lá, alguém aí tá desinformado. Mas Aí você coloca na edição aquele... aquela galera chorando e tal. Tipo, ai, meu Deus, sério que tá encerrando? Pois é, o último episódio, já é o 10º episódio. Não, rapaz, eu tô impressionado, até hoje eu tô impressionado como a gente conseguiu chegar até o 10º episódio. Passou rápido, assim, não foi, véi? Foi muito rápido. E eu falo assim, a gente conseguiu chegar porque foram vários perrengues, tipo, desde a gente não conseguir encaixar os horários, né? Era isso que eu ia falar, vários perrengues, várias coisas, vários estresses, vários momentos que a gente não queria gravar. Uhum. Sim, aquele momento que mas é a vida. Sim. Tem que manter os fãs alimentados. Tem que manter o profissionalismo, né? Mesmo naqueles dias que você tá cansado, que você tá estressado. E muitas das vezes a gente chegou, né, no espaço para gravar, mesmo sem vontade, mas para trazer conteúdo pra galera, para trazer entretenimento e até mesmo pra gente mudar o nosso humor também, né? Então, tudo isso colaborava para que a gente ficasse de bom humor, até para encontrar o outro. Porque sozinho a gente se estressa. Quando a gente se junta, de certa forma, a gente pode até se estressar. Mas quando a gente se junta, acaba rindo, fazendo palhaçada, essas coisas. E alivia, então, né? Alivia, de certa forma, o estresse, a tensão que você tá ali. Até porque aí, a gente Rafael, conversa, né, velho? Não vamos fazer a nossa autodescrição hoje? Sim, minha autodescrição. Hoje pra quem não sabe... Hoje é especial, né? Especial o último episódio. E aí cada um tá na sua casa. E aí, porque estamos gravando remotamente. Mas hoje eu estou vestindo uma camisa preta. Uma camisa preta, uma calça preta. E tô descalço. Claro, tô no meu quarto. E é isso. Tô de boa. E seu quarto tá arrumado ou bagunçado, Rafael? A galera quer saber. Para os ouvintes está super arrumado. Tá metade, né? Tá metade arrumado, metade desarrumado. Aquele bolo doido que a gente gosta. Então, galera, mais uma vez estou aqui para fazer a minha autodescrição. Me chamo Matias. Sou uma mulher preta, tenho cabelos curtos. Estou com uma calça jeans, uma blusa azul e uma jaqueta jeans, porque eu estou levemente com frio. E assim como o Rafael, eu estou no meu quarto. A galera deve estar, estranhando, né? Porque até então só eu e você falou. A galera tá meu Deus, cadê Karine? Será que ela saiu? Aqui? Será que aconteceu alguma coisa? Será que a gente expulsou ela do videocast? Foi demitida. É o quê? Foi demitida. Você é triste, Rafael. Eu nem vou te responder, Rafael. Mas enfim, oi gente, eu vou fazer que nem Rafael. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque eu não sei o horário que vocês estão ouvindo o podcast.
Eu me chamo Ana Karine, sou uma mulher preta, cabelos curtos. Hoje eu não estou com os meus brincos, né? Hoje eu estou sem brinco, porque como vocês já sabem, estamos fazendo remotamente hoje. Então, hoje eu tô meio largada, mas de maquiagem, é claro. Com a blusa azul marinho, um short, né, gente? Que eu estou em casa. Um short claro. cor mostarda e com a minha Ipanema, né? Vamos fazer o marketing da sandália. Patrocinadores. Então a galera deve estar se perguntando por que eles decidiram fazer remotamente, o que está acontecendo. Então, galera, resolvemos mudar um pouquinho, né? Estamos sempre, a cada episódio, tentando mudar e trazer conteúdo novo, experimentando certas coisas, né? Essa é a primeira, afinal, essa é a primeira temporada. Então, estamos nos permitindo acertar e errar, construir coisas, ouvir a opinião de vocês, né? Porque vocês trazem feedback pra gente, seja no Instagram, seja no WhatsApp, que muitos têm o WhatsApp da gente, né? Então, seja no Insta do Pod ou no Insta pessoal também. Fora Matias. Ô, Matias, fala a realidade. A realidade. Fora no... Traduzindo. Você tava falando a muito... gente não teve como se encontrar, encaixar nossas agendas, né? Que nossas agendas super lotadas. E aí a gente teve que fazer assim, né? Improvisar. Porque nossos ouvintes não poderiam ficar 2 semanas sem episódio. Aí não foi culpa minha. Essas 2 semanas aí não foi culpa minha. Ou será que foi? Ai, cara. Mas assim, esse foi um dos maiores perrengues, né? A gente conseguir encaixar nossos compromissos particulares com o do Pod 3. Sim, quer dizer, sim. o Pod 3 também é particular, mas os outros compromissos, né? Trabalho e tudo mais. Os outros projetos, né? Andresa, se dos você projetos. é um homem muito ocupado e viajado, Rafael, fazer o quê, Olha quem né? fala. Você é muito ocupado. Não, gente, vocês não sabem, essa menina aqui, ela faz 1001 coisa num dia. Eu não sei como ela consegue tantas horas em um dia. E agora eu entendo porque ela sente tanto sono. É porque ela faz muita coisa. Aí a gente não consegue encaixar nos horários dela, direito, sabe? Rafael, eu nem durmo. Eu Por deito isso, pra porque dormir, tá fazendo mas eu alguma coisa. fico picotando sono. É isso. Aí fica, sabe, né? Aí pra desencontrar. E aí esse foi um dos maiores perrengues durante as gravações. E outro perrengue também foi encontrar lugares pra gravar. Foi até então que a gente tava gravando os meus episódios. Se vocês observarem o áudio um pouco mais... Mais de baixa limpo, qualidade, né? No começo é porque a gente tava gravando no escritório, onde eu trabalho e tal. Também começo, a gente não tinha muita experiência. E aí depois a gente descobriu, né? A gente teve a ideia, na verdade o Matias deu a ideia de a gente gravar no Espaço Cultural, né? Na Maloca. E aí a gente começou a gravar lá e desde então estamos gravando lá. E tá ficando maravilhoso. E graças aos feedbacks de vocês também, né? Vocês foram dando feedbacks também de coisas pra melhorar e tal. E também, inclusive, feedbacks de temas, que foi muito legal. O Iago, lembrando do Iago, né? Verdade. E um dos episódios que eu mais gostei foi o episódio sobre escola. Vocês lembram do episódio sobre escola, ensino médio? O da escola, que você contou várias humilhações que você passou. É esse episódio? Pois é. Passado sombrio. Esse foi um dos episódios que eu mais gostei de fazer. Esse episódio foi o que a gente mais contou, assim, sobre as nossas vidas, os bullying que a gente sofreu, que no caso... Com relação a você e a Karine, eu nem sofri tanto bullying, né? Porque eu sempre... Na verdade, não é que eu não sofria. Eu sempre levava na esportiva as coisas. Eu nunca levava pro coração, né? Mas, enfim... Falar... É isso, sabe? E você, Karine? Qual é o episódio que você mais gostou? O episódio que eu mais gostei foi o Pra Quem Você Se Veste. Porque eu acho que a gente atrelou muitas coisas, né?
E Verdade. falou de algo bem pessoal, né? Além de ter falado lá no ensino médio, o ensino médio eu também gostei. Mas o Pra Quem Você Se Veste foi muito mais pessoal pra mim. Que englobou muitas coisas, né? A gente tem aquele episódio que toca mais, né? Inclusive a questão da estética, né? Naquele episódio ainda não tinha nem vídeo, né? Mas foi um tema, tipo, bem... Acho que a gente conseguiu trazer informações... Trazer conteúdo, né? Trouxe um conteúdo bem válido. Foi bem completo, bem válido, na verdade. Para nossas vidas, as nossas experiências, sim, né? O que a gente conseguiu mudar... E, tipo, nossa evolução como pessoa, sim, né? Sim. Como pessoa, vendo o nosso físico e o nosso espiritual também, né? O nosso mental, porque a gente acabou, mesmo com tantas lutas, mesmo com os bullying, mesmo com os momentos de não se reconhecer como tal, ou como uma pessoa preta, ou como uma pessoa que realmente tem cabelos crespos, né? E a gente conseguiu evoluir com tudo isso e sim, se manter firme, né? Se ver como a gente é hoje. Porque antigamente a gente ouvia que o nosso cabelo era bombril, era cabelo duro. E a então, gente esse episódio, eu acho que... né? Sim. Então eu acho que esse episódio foi um divisor de águas, não só para o público, mas principalmente para a gente, né? Foi uma reconstrução, né? Podemos dizer assim, perfeito. Foi um momento de reconstrução. Justamente. Velho, eu acho que eu não tenho um episódio específico que eu amei até então. Eu acho que cada episódio trouxe temas importantes, trouxe coisas que nos marcaram. Eu acho que... foram tudo relevantes, né? Sobretudo. Até os episódios mesmo que a gente ainda não tinha vídeo foram super importantes. Tipo os das crianças, que foi outro divisor de águas que a gente falou muito. Foi um tema bastante importante. Verdade. Falou sobre como a vivência da criança é importante e como é a construção da criança, né? Nosso segundo episódio. A partir dos 3 anos e tudo mais. Como a criança muitas das vezes não é ouvida pelos pais, né? Não tem esse acolhimento, muitas das vezes dentro da nossa casa, as crianças não têm esse acolhimento. Então a gente falou muito sobre a importância dos pais olharem para as suas crianças, né? Olhar para a escola, né? E para todos esses processos assim voltados para a criança, porque muitas das vezes a gente acha que a criança tem que ser autônoma, né? Em muitos momentos. Mas a criança tá ali e ela precisa ser cuidada, né? Ela precisa ser orientada, porque muitas das vezes até o vizinho, até o pai, né? Pode ser um abusador. Então a gente tem que sempre estar ali, beirando a criança, conversando, tentando descobrir certas coisas que são importantes na vivência dessa criança. Então eu acho que todos esses episódios que a gente gravou até agora teve sua relevância, né? Vamos dizer assim. E sempre com aquele toquezinho de humor, a gente traz temas com importantes, certeza, assim, né? relevantes, né? Relevantes para o nosso cotidiano. Porque são coisas que a gente vê no dia a dia, são coisas que a gente vê e coisas que precisam ser melhoradas na vida, assim, né? Que a gente vê no nosso cotidiano. E isso é o que a gente quer trazer com esse podcast, de certa forma. Trazer sempre temas que falem para o jovem, não só o jovem, mas falem para a comunidade, e de temas que precisam ser discutidos, temas que precisam ser conversados, né? Sim. E vocês lembram do nosso episódio sobre nostalgia? Com certeza, eu lembro. Inclusive eu mandei para algumas pessoas hoje, ele tava até relembrando. Foi?
Tava massa. escutando no Spotify também, que às vezes eu escuto também no Spotify. Sim. Inclusive Não, tem eu uns... fico impressionado. Eu fico impressionado quando eu ouço os episódios que a gente gravou. E aí eu mesmo dou risada comigo mesmo. Tipo, de algumas partes que eu lembro e tal. Não tem como não rir, velho. É porque a gente traz assuntos que relativamente são pesados de forma leve, né? De forma que a galera possa entender também. A gente não fala de forma muito culta. A gente fala do nosso jeito, da forma que a galera da nossa comunidade, né? Os nossos amigos, os nossos vizinhos vão entender. Ai, meu Deus, falar com formalidade. Então, eu acho que é isso que a galera gosta também. Inclusive, foi um dos feedbacks que eu tive, né? Que chegaram pra mim e falaram que gostam do modo como a gente conversa abertamente. Da que a gente interação, fala, né? De que a gente fala de qualquer da jeito. interação. É um atropelando o outro e... Da interação, como a gente traz humor, como a gente fala de forma limpa e clara, mas que a gente fala coisas que são cultas, né? Que são graves, assim, mas a gente traz uma leveza para aquilo, a gente fala de forma mais informal, de forma que a galera entenda. Sim, pode falar com gíria, pode falar com as coisas palhaçadas, né, Rafael, que você faz mesmo quando você inventa de fazer umas locuções diferentes. Eu sou super de boa, pô. Super sério, né? O adulto. Vocês me conhecem na vida rolê. Fora do Pod 3. Eu sou super sério. Mas esse é um dos papéis. Esse é um dos papéis do humor. É trazer leveza, né? Até pra temas tão tensos como infância, bullying e aparência, autoestima. E tudo isso são temas que são sensíveis, mas que o humor ele quebra essa barreira de, né, essa tensão e tal. E a gente tenta fazer isso, né? De forma modesta, fazer isso. Eu acho que a minha maior dificuldade com relação à gravação dos episódios, minha dificuldade pessoal foi que, tipo, eu saía do trabalho, né? Eu passo o dia todo no trabalho. E eu saía do trabalho e ia direto para as gravações. Então, muitas das vezes eu estava cansada ou até estressada, né? Assim como eu acredito que vocês também, porque cada um tem as suas demandas durante o dia. E muitas das vezes eu estava cansada, estava estressada, e eu tentava não transparecer isso pra galera, porque a gente não tá ali, a gente é humano, óbvio que a gente é humano, a gente tem que realmente deixar fluir as coisas, mas tem momentos que é preciso deixar nossas emoções pessoais de lado, manter o profissionalismo, né? Apesar de que isso tudo está bem dinâmico pra gente, não é algo que a gente recebe para fazer, mas a gente tem que manter o profissionalismo, né? E tentar não só ajudar, mas de certa forma trocar uma ideia bacana com a galera, né? Trazer informações relevantes. Eu queria saber as dificuldades de vocês também, como é que vocês se relacionavam com tudo isso, com essas dificuldades durante as gravações. Quer começar, Karen? Pronto, uma das dificuldades que, na verdade, eu achei que seria muito desafio pra mim, que eu até me impressionei, que não foi tão tenso, que, tipo assim, eu imaginava que quando eu fosse tentar gravar, eu não ia conseguir falar, sabe? Não ia sair nada e tal. E, cara, quando a gente começou a gravar e tal, eu me senti super à vontade, sabe? De gravar e fazer os episódios e de até fazer silêncio, de não saber o que falar, porque, tipo, eu tinha esse medo, sabe, de chegar um momento que eu não vou saber o que falar e aí a gente faz o quê? Sabe, esse medo, essa timidez. É mais pelo fato de que eu sempre fui muito tímido, aí me expressar assim publicamente eu fico com vergonha e tal. Mas eu tô me sentindo super à vontade com esse projeto e é isso. De certa forma, foi uma forma de eu desenvolver mais esse meu lado comunicativo.
E eu tô gostando, eu tô amando de fazer isso. Eu acho que... Minhas expectativas são as melhores. Eu acho que a vantagem disso é que tinha 3 pessoas, né? São 3 pessoas, uma puxando a outra. Então, quando uma se calava, a outra puxava fazia uma pergunta, puxava um assunto. Essa dinâmica. Então, isso tudo criava essa dinâmica pra gente não ficar inerte, né? Se fosse uma pessoa, por exemplo, muitas das vezes daria um branco em certos assuntos, daria vergonha. Então, acredito que quando a vantagem é estar os 3 fazendo isso. Traz uma segurança, No meu caso, eu vou pegar um pouquinho do que Rafael falou, porque eu também tenho um pouco dessa timidez, por mais que eu não pareça. Eu sou uma pessoa que eu converso muito, sou muito comunicativa, mas tipo assim, com vocês, não com pessoas totalmente aleatórias que eu não conheço. Então o meu maior medo, na verdade, era a questão de falar alguma besteira e do jeito que as coisas estão na internet, tipo assim, gerar algo ruim pra nós, sabe? Eu tinha muito medo disso. Comoção. De falar, sabe? De falar qualquer coisa. Ser cancelada. Tipo assim, nossa. Tipo isso. Mesmo não sendo, né? Mesmo não sendo conhecida, mas hoje em dia qualquer coisa... Vamos ser bem claros, né? Hoje em dia tudo é um mimimi. Eu digo que é um mimimi. Não é questão que seja mimimi, né? Tem assuntos que realmente são importantes, que são necessários serem ditos, serem falados, ainda mais com relação à homofobia, ao preconceito, né? Ao racismo. Então, realmente tem pessoas que precisam, né, que tem essa autonomia para falar. Obviamente que vai ter pessoas, né, que vão trazer assuntos sobre isso, mas de forma negativa ou de forma chata, né, aquela forma invasiva, né, tanto que tem aquele meme do descansa militante, né. Então você tem que ter realmente esse momento de descansar e se tratar, mas não é que qualquer assunto seja mimimi. Então você tem que ver o modo como você fala, né? Porque muitas das vezes não é o que você fala, é como você fala. Então se fere o outro, se fere a existência do outro, não deve ser dito, né? Deve ser primeiro analisado para depois ser dito. Mas tipo assim, conversando com vocês, hoje em dia tá bem mais tranquilo. E também eu tinha medo de tipo assim, de não saber falar. Não só de falar algo errado, mas tipo assim, não saber falar, não ter a desenvoltura. Receio, né? Tipo assim, o que falar, qual é a hora certa de falar. Então eu tinha esse medo também. E essa sinergia a gente vai criando, de certa forma, com o tempo. A gente vai entendendo o time de cada um, vai entendendo as piadas do outro, né? Né, Karine? As piadas bestas que chegam até a ser irritante às vezes, né, Rafael? Essas piadas de quinta série, né, Andresa? Matias. Eu não faço. Eu não faço piada de quinta série. Jamais. E eu acho que Karine sempre foi a cabeça, a voz da consciência do grupo. Do trio. É isso, porque a gente faz palhaçada e aí ela puxa pra realidade muitas das vezes. Então é sempre bom ter essa pessoa que faz o outro rir, mas também aquele que puxa pra realidade, aquele que, não, vamos voltar pro tema, senão a gente vai fugir aqui. Eu ia comentar sobre isso mesmo, de tipo assim, eu pelo meu temperamento, eu tinha e ainda tenho medo de ser chata, né? Mas enfim, tipo assim, cada um vai, como é que eu posso dizer, vai se moldando aos poucos ao jeito do outro, vai tentando entender, não, aquele é o jeito dele. E tipo assim, eu sou o tipo de pessoa que eu detesto ficar limitando as pessoas, porque tipo, é o jeito da pessoa. Eu não quero que fiquem me limitando. Você não pode falar isso, você não pode falar aquilo. Não, seja você. Então, hoje em dia eu tento... Tipo assim, eu sou a voz da razão, claro. Mas, tipo assim, eu tento ser o mais
ser o menos chata possível. E outra coisa também que já aconteceu é de tipo assim, chegar chateada, chegar estressada mesmo, como a Andresa falou. Mas tipo assim, quando eu tô gravando, parece que muda, né? O nosso temperamento vai mudando ali. Extravasa. E tipo assim, apesar de eu ser comunicadora, né? Falar bastante, eu ao mesmo tempo consigo ser calada. Então, quando algo tá, tipo assim, quando eu não tô bem, quando aconteceu algumas coisas tá incomodada, comigo e né, tal. Eu incomodada, eu fico muito calada. E aí, tipo assim, quando eu chego lá pra gravar com vocês, tipo assim, era outra coisa, era tocar no assunto. O nosso tema é esse. Mudava, porque, tipo assim, isso pra mim ajudava bastante. E eu também queria levar um conteúdo bom para as pessoas, né? Eu não queria levar a minha tristeza, o meu estresse. Não, eu quero levar algo bom para as pessoas. Algo que faça as pessoas pensarem, refletirem e tudo mais. E mostrar também um pouco o lado bom da nossa energia, né? Fazer as pessoas, de certa forma, aliviar. Porque o que a gente faz aqui também, de certa forma, é um entretenimento, né? A gente leva em forma de entretenimento temas sérios. A gente quer trazer esse alívio, né? Gente, bora pensar um pouco diferente, um pouquinho fora da caixa e tal, tudo mais. E mostrar nossos pontos de vista, né? Sobre esses temas e tal. A gente acabou comentando sobre um dos feedbacks, né, do amigo de Andresa. E eu tive um feedback que, tipo assim, pra mim foi super top. Tipo assim, a pessoa mandou áudio. Lembra que eu mandei pra vocês no grupo? Um áudio de 3 minutos e pouco. A pessoa mandou um áudio de 3 minutos. Foi quase um podcast. Foi um áudio de 3 minutos e pouco. Assim, foi... A gente tava no nosso segundo ou foi terceiro EP, não foi? Foi o segundo, eu acho. E tipo assim, logo no começo. Ouvi... E a gente nem tava gravando o vídeo ainda. E tipo assim, ouvir aquilo me deixou muito emocionada, encantada, sabe? Porque eu percebi, não, velho, a gente dá certo como... O nosso a gente tá indo no caminho projeto tem certo, potencial, né? O nosso projeto tem potencial. Isso, além do nosso projeto ter potencial, a gente tá no caminho certo, não. Mesmo iniciando, e foi uma coisa que ela falou. Ana, já ouvi aqui uma boa parte, tá sensacional, muito dinâmico, divertido, bem cara mesmo assim, jovem, sem palavras. Vocês têm muito, como é que eu posso falar, meu Deus? Vocês têm visão. Vocês têm visão. Ela disse, vocês... Eu não sabia que podia ter um podcast só com áudio. E vocês estão começando. E tipo assim, a gente pra ela foi um exemplo. Porque ela também queria fazer, mas ela não sabia como iniciar. Então perceber que a gente foi esse exemplo, foi esse pontapé pra outra pessoa começar também. Tipo assim, pra mim foi maravilhoso, sabe? Sim, porque muitas vezes a gente usa pessoas que fizeram grandes coisas como pessoas aptas a ser exemplo. A gente nunca imagina que a gente pode ser exemplo pra alguém. A gente sempre pensa, não, eu fiz o que na vida? Eu não tem como eu ser o exemplo pra alguém, sabe? Eu nunca fui na lua, então não tem como eu ser exemplo. Mas você pode ser exemplo, até nas mesmas coisas do seu dia a dia ali, de você estar fazendo certo, ou um conselho simples que você dá pra uma pessoa, você já tá sendo um exemplo. Ou a pessoa vê que é possível fazer o bem. Aí você já tá sendo um exemplo, entendeu? Tipo... Sim. Só recapitulando que você falou que ela disse, né, que não sabia que poderia ter podcast só com áudio. Na verdade, a definição de podcast é áudio, né? É só o áudio. Sim, mas verdade. A gente começou com áudio, né? Só com podcast. E o plano realmente já era mudar pro videocast, né? Mas assim, eu acho que essa fala dela, eu acho que é por conta desse modo atual do YouTube, né? Sim. De só ter vídeo. A maioria dos podcasts hoje em dia, eu gente mesmo escuta... não conhecia. Não, eu mesmo não conhecia. Particularmente,
Eu, particularmente, ouço podcast no YouTube. Eu não sou de escutar podcast no Deezer, no Spotify. Eu prefiro no YouTube. Então, de certa forma, eu entendo a fala dela. Eu entendo o que ela falou. Porque para muitas pessoas... Sim. Né? Tem esse conceito de que podcast é o vídeo, né? Então, necessariamente, toda vez que alguém for criar um podcast, tem que fazer o videocast. Mas o conceito de podcast em si é o áudio. Mas, atualmente, tem muitas pessoas se reinventando, fazendo, muitas das vezes, série dentro do podcast, fazendo várias coisas, assim, que a galera gosta, né? Que a galera que migra. Tem muita gente migrando realmente. Já tem uns anos, na verdade, que a galera tá migrando para o videocast, da TV para o YouTube, para essas plataformas de hoje streams, tem transmissão de jogo de futebol no YouTube. Tem transmissão ao vivo, tem rádio. Até as rádios estão se atualizando e fazendo programações no YouTube também de vídeo. Então, a galera tá bem assim, todo mundo se renovando, todo mundo se reinventando, né? E hoje em dia tá muito interligado a televisão fazendo isso, né? Tipo assim... Antigamente não tinha, mas você vê hoje as emissoras de TV com perfis no YouTube, perfis no Instagram, antes era mais democrático, antes era mais burocrático. Isso, então hoje em dia é para levar notícia, é para levar um conteúdo e da melhor forma possível em todas as plataformas. E para chamar os jovens também, porque muitas das vezes quem assistia a televisão antigamente eram os adultos, né? Os mais velhos, os idosos. Tanto que a galera jovem usava mais o que? A internet, o YouTube, todas essas plataformas. Então, as televisões, né, as emissoras foram perdendo a visibilidade. Então, eles estão se reinventando também para chamar, para voltar com esse público. E pelo fato que a internet é bem mais dinâmico, né? A internet. Você pega um link aqui, já compartilha, já assiste o vídeo, já puxa o link ali na descrição, já vai pro Spotify. E é tudo mais dinâmico. E de qualquer lugar, né? E de qualquer lugar, tipo assim, inclusive do celular. Antigamente você só podia assistir na TV ou na frente do computador mesmo, que você ficava ali. Hoje em dia você pode assistir tudo, resolver tudo pelo celular, independente de onde você estiver. Na cozinha, tipo eu mesmo, às vezes estou cozinhando, aí eu coloco no suporte dos panos o celular lá e fico assistindo. Isso. Mas entendeu? Esse é o retrato tipo assim, do jovem brasileiro. Tô no banheiro, aí eu tô tomando banho, deixo lá no Spotify tocando música ou no YouTube. Então, tipo assim, hoje em dia é pra fazer tudo pelo celular. O celular é um segundo braço, né? Faz parte do nosso corpo já. Né, Andressa? Era isso que eu ia comentar. Né, eu Matias? ouvi isso hoje. Eu nem ia dizer nem que é um braço, eu já ia dizer que é parte do corpo, independente de qual membro seja. O celular. Virou um órgão. Não sei, eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Pra quem sabe usar, é até bom, mas pra quem não sabe usar, né? Enfim, vamos pular essa parte. Usar com moderação. O celular, tipo assim, é parte de nós hoje em dia. Com relação aos feedbacks da galera, eu tenho gostado muito. Tem uma galera que tá chegando na gente. Cada um tem a sua maneira maneira de falar. Ou fala no meu Insta pessoal, ou fala no Insta do podcast, ou no YouTube. E eu acredito que com vocês também aconteça o mesmo, né? Da galera chegar e elogiar, mesmo que não seja em rede social, quando encontra na rua fala, não é aquele exagero, Rafael, de chegar agarrando, rasgando a camisa e aquela coisa toda, calma. Mas a galera chega, fala, assisti tal coisa, eu gostei daquele momento. Parabéns, né, tal. E às vezes você vê que a pessoa realmente assistiu o episódio ou escutou o episódio, porque ela fala coisas que estão no meio do episódio, né? Que estão lá no finalzinho. Tem os trechos mais engraçados que às vezes a gente posta, os making off, que é o que a gente tá fazendo nesse episódio, né? Enquanto a gente tá falando, a gente tá mostrando um pouquinho desse processo, do que aconteceu,
dos nossos momentos de gravação. Eu acho que esse momento de escutar o feedback é uma coisa que nos mantém firmes, né? De falar, não, eu vou continuar porque essa galera tá realmente ouvindo, tá gostando do nosso conteúdo. E vão vir mais pessoas e ouvir que você é uma inspiração para as pessoas, ouvir que tá gostando do seu trabalho. Isso é gratificante, né? É gratificante. Sim. Pra quem ninguém dava nada há 10, 15 anos atrás, né? Pra quem dizia que a gente não ia ser nada, pra quem fazia bullying, e nesse momento ver que a gente está crescendo e se desenvolvendo, mesmo que seja caminhando devagar, mesmo que seja caminhando devagarzinho, né? A gente tá tentando, né, se reinventando, está tentando, está experimentando. Sim. Então é sobre isso, né? Mesmo que dê errado hoje, a gente vai zerar, como diz o NX0, a gente vai zerar e recomeçar. E tá tudo certo. Mas assim, a gente vai, mesmo que a gente zere, a gente vai começar de um ponto, né? A gente vai ter uma experiência pra contar, uma experiência pra repassar. E como o Karine falou, a gente vai ser uma fonte de inspiração pra alguém, né? Alguém que... Sim. E isso é o que me deixa mais feliz. Tipo assim, poxa, se eu fui o diferencial na vida de 1, 2 pessoas, pra mim já é muita coisa, sabe? Porque, velho, você ser o diferencial e o referencial pra uma pessoa é uma responsabilidade muito grande. Sim, a pessoa vai ficar te observando ali, sabe? Sim. É como criar um filho, né? Ele vai absorver tudo que você passar pra ele, né? E aí, você ser um influencer hoje em dia, onde as pessoas têm o Instagram, tem o WhatsApp, YouTube, pra sempre estar te acompanhando 24 horas por dia... você ser um exemplo para essas pessoas é uma responsabilidade muito grande. Põe grande nisso. Pois é. Mas não tenha medo, Karine. Tá certo. Mas sim, aí, gente, a gente falou bastante da primeira temporada e eu quero saber, e a segunda e a terceira? Como serão as próximas temporadas? O que é que vamos fazer? O que é que temos para o público, né? Nessas próximas temporadas? De uma coisa eu sei, vamos ter convidados. Isso eu sei. Mas a gente tá pensando, tá estudando como trazer os novos episódios, tá vendo? E eu espero que vocês comentem aí também, galera. Temas, convidados da região metropolitana para convidar pessoas que estejam dentro das nossas capacidades. Pessoas que sejam acessíveis para que a gente possa chegar e conversar e convidar. Fica complicado, não vai né? querer chamar o presidente da República, uma Anitta da vida, uma pessoa assim que é inacessível, né? No momento. Em breve chamaremos até o presidente. Quem sabe em breve estaremos gravando em São Paulo, no Rio, uma coisa assim. Meu Deus. Imagine aí, Rafael. Fazendo ponte aérea todos os dias. E todos os dias, misericórdia. Haja dinheiro, viu? Oxi, eu tô falando que a nossa inacessibilidade é agora, meu amor. É agora. Oxi, eu quero ser rica, muito. Não só rica, como próspera, porque a gente tem que saber a diferença. Exato. Eu realmente quero ser próspera, então amém, Jesus, eu tomo posse. E o que é que vocês esperam para a segunda temporada, né? Para a próxima temporada? O que é que vocês esperam? Novas experiências, né? Que já tá sendo maravilhoso. Mas eu imagino que vai ter muito mais pra gente aprender, muito mais pra gente oferecer. E ainda mais com convidados que, além de enriquecer o nosso público, também vai nos enriquecer de conhecimento. O que eu espero os nossos convidados, né? Que teremos convidados com certeza. Eu espero mais feedback
positivo, em nome de Jesus, viu, gente? Não venha pra cá colocar essas coisas negativas lá nas nossas redes sociais, não, viu? Por favor. Nada de baixo astral. Mas ter hater é Não, tá normal. repreendido, tá Ter Todo mundo que é famoso tem hater. Todo mundo. Nem saber disso. Todo, É uma todo regra. mundo tem Se você é hater. famoso, tem O hater. hater, quando você tem hater, quer dizer que você é famoso, quer dizer que você é importante. Pois é. Então Não é tá não. tudo É bem sinônimo ter de fama. hater. Eu tô fora desses haters aí. Ó, eu espero os convidados, eu espero mais feedback das pessoas, tipo assim, falar mesmo, é uma coisa que a Andresa falou, né? Temas, dê a opinião de vocês, o que é que vocês estão achando, se vocês estão gostando, o que é que precisa melhorar. O que eu estou esperando? Patrocinadores, gente, a gente precisa de patrocinadores. Sim. Sim, precisamos sonhar grande, né? Então, estou sonhando grande. Estamos precisando de patrocinadores e de um local que seja só nosso. Tipo assim, Nosso cantinho. nosso. É isso, ó, chegou, a gente vai gravar um espaço amplo, algo só nosso. E até pelo conforto E o dos que não- convidados, né? Sim. Você falou no conforto dos convidados, tipo assim, uma coisa que eu sempre quis, né? E tipo assim, eu acho que oferecer mais coisas para os convidados, umas lembrancinhas, né? Então, né? Não Quitutes vamos e contar muitas groselhas. coisas. Não vamos falar muito. E tipo assim, eu não sei vocês, mas da minha parte, eu quero ser mais organizada em relação ao nosso podcast. E é isso, acho que eu falei demais. Mas é isso, galera. Expectativas lá em cima para a próxima temporada. Estou super Sim. animado. E é isso. Nos acompanhe nas redes sociais e outra coisa, para quem não assistiu os episódios anteriores lá no YouTube, ou para quem não ouviu os nossos podcasts anteriores, os episódios anteriores, vão lá nesse tempo que a gente, né? Vocês estão com gostinho de quero mais durante esse tempinho, que vocês não vão ter nada por agora. Nos acompanhem, deixem lá também o feedback de vocês. Uhum. Nos comentários, né? São super Fique importantes. acompanhando a gente aí que logo mais vocês terão novidades. A gente vai trazer novidades para vocês. E não esqueçam de compartilhar. Pai, mãe, vizinho, amigo, namorado e por aí vai. cachorro. Vão compartilhando com a galera. Curtir, compartilhar e comentar, galera. Se inscreva no canal do YouTube, nos sigam no Instagram. E nos sigam também no Spotify, né? Escutem a gente pelo Spotify Com também. certeza. É sobre isso. Lá no Spotify também tem perguntas, gente. Respondam Sim, as tem perguntas enquetes. do Spotify. Todo episódio que a gente posta no Spotify tem uma perguntinha lá. Se você gostou. Se você não está afim de escrever, só coloca um emoji. Sabe, um sorrisinho, uns Coloca olhinhos carinha. brilhando. Mas coloca uma carinha lá pra dizer que você gostou. Você não precisa escrever, passar horas escrevendo. É só um emoji, viu? Por favor, nós agradecemos. E isso Então é tudo, pessoal. isso, galera. Aí você com esse então é tudo, pessoal. Meu Deus. Aquele gostinho de quero mais. É sobre isso, galera. Queríamos trazer daqui pra a vocês um pouquinho de como a gente se sentiu durante as gravações, os feedback de vocês, o que a gente espera da nova temporada, né? A gente vai trabalhar para trazer coisas legais e convidados legais para vocês. Sim. Continuem nos acompanhando, comentem aí o que é que vocês esperam também da nova temporada. Não esqueçam de colocar temas, né, pra gente falar aí no podcast. É claro que nós vamos analisar os temas para poder levar para vocês o conteúdo, né? Mas coloquem os temas que vocês querem ouvir da gente também. É isso, galera. Beijos! E até Beijo. mais! E isso é tudo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau!